Eu já começo dizendo que qualquer pessoa pode mudar. Mas eu abro um parêntese. Nem todo mundo quer, de fato, viver a mudança. Quer fazer o que tem que ser feito. Quer se movimentar e deixar para trás e aprender coisas novas e se colocar à disposição desse movimento, não é? Que a mudança nos pede. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo da mente, onde eu e você e eu, vamos pensar sobre os aspectos das buscas e os aspectos da mudança. No bate-papo de hoje eu vou falar aonde começa o primeiro movimento, onde é o primeiro movimento. Depois, qual é o segundo movimento, quando a gente pensa em buscar pela mudança. Depois, qual é o terceiro movimento? E eu finalizo com o quarto aspecto. Por quê? A mudança, ela tem etapas. A mudança, ela tem degraus. E quando a gente começa a entender isso, as coisas ficam mais fáceis, não é? Quando a gente começa a pensar, então eu tenho degraus para seguir, ok. Então eu tenho que entender qual degrau que eu estou. Tá. Será que eu estou no degrau 1 ou eu estou no degrau 3? Então a gente tem que saber qual que é o degrau que estamos, para a partir disso a gente continuar seguindo, ou aprender coisas novas, ou buscar assuntos novos que vão ajudar você a continuar a jornada da mudança. Então, eu tô vendo aqui a Regiane chegando, o Márcio também. Nós estamos com a imagem, o som top de linha aqui, né? Que bom saber, fico feliz. E vamos começar aqui o nosso assunto, que acontece sempre às quartas-feiras, né? Ou melhor dizendo, sempre não, mas quase todas as quartas-feiras, ao vivo no Instagram. Então, aqui no nosso bate-papo de hoje, o nosso tema é esse. Buscar é igual a mudar. E aí você pode pensar assim, mentora, não. Talvez eu esteja buscando, mas eu não estou disposta a mudar ainda. Eu vou repetir a frase. Buscar é igual a mudar. Só que aí você tem que entender que tem fases, né? Que a mudança vai pedir pra gente fases. A mudança vai trazer fases pra gente. E é aqui que tá o grande ponto de papo de... Então, quando a gente fala assim, eu tô buscando. Buscando o quê? Não sei. Eu tô buscando o quê? Melhorar, mudar minha vida. Tô buscando emagrecer, ser mais saudável. Tô buscando ganhar mais dinheiro. Tô buscando virar a minha vida de uma forma assim grande. Tô buscando ter um carro novo. Tô buscando ter minha casa própria. Tô buscando... Então, as suas buscas já são sinais de mudança. Se você não tivesse com desejo de mudar, você não buscaria. Você estaria lá, sentado na cadeirinha, no sofazinho, de boa, lá balançando, vendo o tempo passar, sem se importar. E era isso aí, e ponto final. Só que não. Você não tá na cadeirinha sentadinho de braço cruzado. Não, você tá buscando. Então isso já é sinal de mudança. E quando a gente pensa assim, em termos de mudança, você pode pensar, mentora, mas quem? Quem é que pode mudar? A resposta óbvia é todo mundo. Qualquer pessoa. Não existe idade, não existe sexo, não existe conta bancária, não existe cidade que é mais adequada para mudança do que outras, não existe país que é melhor que o outro para promover a mudança, não existe nada disso, nada disso. Qualquer um pode mudar. Agora, é como eu falei antes, qualquer um pode mudar, mas nem todos querem de fato. Nem todos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. A maioria fala, quero mudar, mas aí volta pra cadeirinha do conforto, aonde todo dia é uma repetição de novo, do mesmo jeito, sem novas ideias, sem novas ações. Então a maioria faz isso aqui, ela fala que quer, mas ela vai lá e encosta, né? E aí quando ela encosta, nada acontece, nada sai do lugar. Então pensando nisso, você que tá aqui me ouvindo, eu que tô aqui agora te assistindo, sabendo que você vai dar o play nesse bate-papo para pensar de uma certa maneira, nós somos do grupo que nós estamos buscando pela mudança.
Não importa se o seu desejo de busca é grande, é pequeno, não importa, mas nós temos isso aqui em comum. Nós estamos conectados no movimento de buscas, né? Dessa busca do novo. Pensando nisso, então, eu quero falar pra você que às vezes tá sentindo aí no seu coração, assim, né? Tá sentindo, assim, uma insatisfação com a vida, tá sentindo uma frustração com a sua realidade hoje. Porque alguns de vocês estão aí, né? Frustrados, pra baixo. Alguns estão aí, literalmente assim, insatisfeitos. Olha pra casa e fala, não é a casa que eu gostaria. Olha pro relacionamento e fala assim, não é o relacionamento que eu gostaria. Olha pra conta bancária, que não mente, né? A conta bancária tá lá mostrando 00,00, né? Tá lá na conta e você fala assim, essa conta bancária, eu não quero essa conta bancária mais. Então você às vezes pode estar insatisfeito com a realidade que você olha pra aquela área. E isso é bom. Por quê? Aprendi com o Bob Proctor, alguns anos atrás, que a insatisfação, ela nos catapulta. A insatisfação, ela nos impulsiona. A insatisfação, ela nos faz mover para chegar onde a gente quer. Então, se você olha para alguma coisa na sua vida, alguma área, e você fala, não tá legal, isso é bom sinal. Porque você está reconhecendo. Isso é um bom sinal, porque aí dentro tem insatisfação. Agora, o detalhe é, vamos começar a olhar para essa insatisfação pensando, como eu mudo? Como eu posso fazer? Como, né? A palavra-chave aqui seria esse como. Como é que eu posso fazer o movimento para chegar onde eu quero? Essa é a palavra-chave, como. Então, eu quero deixar para você aqui como exercício de casa, para você ficar pensando, passar o dia pensando, como? Como que eu mudo? Como que eu melhoro? Como que eu ganho? Como que eu cresço? Como que eu faço isso? Use o como ao seu favor, né? Então, como é uma palavra muito importante para nós que estamos no jogo da mudança. Como, tá? E eu quero aqui dizer para você o seguinte, perguntar para você, né? Eu pergunto, o quê? Vamos ser bem específico. Eu quero especificidade. O que você está buscando hoje? Você sabe dizer? Essa pergunta ela é muito simples, mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela é poderosa. Porque a gente tem que pensar, o que eu tô buscando? Ah, não sei. Pensa mais um pouco. O que eu tô buscando? Ah, melhorar. Melhorar em quê? De que forma? Em qual área? Ah, eu tô buscando amar. Amar o quê? A você mesmo? Amar sua família? Amar o seu par? Amar os seus filhos? Amar a sociedade que você mora? Amar o reino animal? O reino vegetal? O reino mineral? Todo mundo junto e misturado? O que é esse amar pra você? Então, a pergunta que a gente vai refletir nela hoje, no bate-papo de hoje, é essa. O que? Seja específico comigo, tá? Não me enrola, não. Seja específico. O que você está buscando hoje? E se você não sabe responder, pense. Morgana, mas eu não sei pensar. Aí seria um outro bate-papo para falar só sobre pensamento, né? Mas de modo bem simplificado, é você parar e refletir. O que eu quero? O que eu tô buscando? Não sei. Tá, mas vamos pensar um pouquinho mais. O que eu poderia mudar na minha vida hoje? Aí, já começa o movimento do pensar, né? Porque o pensamento vai envolver aí, ó, a análise, a ponderação, a meditação, a reflexão, né? Esses movimentos de olhar um lado, olhar o outro lado, considerar cenários. Tudo isso tem relação com o pensamento claro, com o pensamento lúcido. Então pense, o que você está buscando hoje? Essa é a pergunta central pra gente. E eu vou dizer pra você que existe, então, como eu falei, 4 níveis de mudança, né? 4. A primeira mudança acontece no plano mental. Ai, Morgana, eu quero mudar a minha vida. Onde que você começa? No plano mental. No plano mental, como assim? É lá no pensamento. O que eu quero? Voltamos? Voltamos. Então você vai pensar lá no plano mental. O que eu quero? Tô buscando mudar qual parte, qual área, qual aspecto, qual relacionamento, qual comportamento meu? Ó, plano mental, tem que pensar a respeito. Se a gente não pensa, nós temos um problema, né? Então, a primeira mudança, o primeiro movimento de busca, ele é mental. O que eu quero? O que eu estou buscando? E aí, as informações vão chegando, né? Porque o universo é inteligente, ele vai trazendo coisas pra gente. Situações pra gente. Livros pra gente. Lives, bate-papos como este pra gente. Pessoas como eu,
como outros colegas seus aí, pra você. Então o inverso é inteligente, ele vai trazendo as situações. Ele vai trazendo o movimento, né? Porque tem uma coisa que o universo é especialista em movimento. Então a primeira mudança, a primeira busca e o primeiro passo da mudança é mental. E o segundo? O segundo é emocional. Eu tenho que ter aqui no meu coração, né? Essa mudança, ela tem que estar partindo, ela tem que ser envolvida, ela tem que ter ali um gatilho, ela tem que ter um empurrão do coração. Senão ela não vai acontecer. Então, eu tenho que pensar, então, minha primeira mudança é mental, lá no pensamento, depois ela desce pro meu sentir. Eu vou começar a mudar o meu sentimento. Aí você fala, mentora, mas eu quero ganhar dinheiro. Só que eu sinto que eu não mereço, eu sinto que não é pra mim, eu sinto que sempre foi difícil. Olha aí, ó, eu sinto que sempre foi difícil, que eu não mereço. O que é isso? Sentimentos de baixa. Aí a gente tem emoções e sentimentos de baixa. Então aí por trás tem culpa, aí por trás tem medo. E esses sentimentos de baixa, eles não mudam a realidade. Eles não mudam a realidade, tá? Agora, isso é bate-papo para outro momento, não é para hoje não, tá? A gente pode fazer um bate-papo mais pra frente sobre sentimentos e emoções, né? Mas os sentimentos para baixo, eles não mudam a nossa realidade. Então, você tem que pensar, então eu quero ganhar dinheiro, meu negócio é o financeiro aqui, tá? Você começa a pensar sobre o assunto. E nos sentimentos, você tem que reconhecer, eu tô sentindo o quê quando eu penso no que eu quero? Ah, eu tô sentindo frustrado, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo culpa. Tem que tratar isso. Tem que limpar a culpa. Tem que tratar essa questão, senão você não muda a sua vida realmente, né? É uma ilusão. E a maioria tá presa aqui, nesse segundo passo. A maioria fica preso aqui, no segundo passo, no passo 2. Porque não reconhece o que sente, quer mudar, mas não muda porque não reconhece o que sente. Tá engarranchado na segunda etapa. E o terceiro aspecto é o quê? O terceiro aspecto da mudança é uma combinação dos dois anteriores. O terceiro passo é uma combinação do pensar e do sentir. E é aqui que a gente fala sobre congruência. Eu tô agora, inclusive, quando eu gravo esse bate-papo com vocês, eu tô preparando para poder começar a série de gravações das aulas da fase 3 da nossa escola. Na fase 3, eu falo sobre dois assuntos principais. Um é reprogramação e o outro é cocriação. São dois assuntos na mesma fase. Por quê? Porque reprogramar é esse movimento de mudança. Reprogramar é entender. Tô enxergando que essa área tá ruim. Tô enxergando que essa área tá pequena. Tô enxergando que essa área tá bagunçada. Tô enxergando que nessa área tá tudo feio. Eu quero o que então? Reprogramar. A ação com essa área é reprogramar. Ou seja, é consertar o que tá estragado. É embelezar o que está feio. É modificar o que está desarrumado. Então, é como se a gente estivesse arrumando a casa naquela área. E isso é reprogramação. Eu vou tirar um conceito e vou colocar outro no lugar. Um exemplo disso. Quem vive conflitos de relacionamento. Ah, Morgana, a minha relação conjugal é sempre na base da briga, da confusão e dos ciúmes. Sempre foi assim. Ah, então eu posso mudar? Pode. O que eu tenho que fazer? Eu vou cocriar uma nova realidade? Não. Você vai reprogramar o que tá aí. Você vai tirar esse conceito antigo, esse conceito de briga, de confusão, de atrito, e vai colocar um novo conceito em cima. Só que aqui hoje não vou entrar no viés da reprogramação com você, porque também é outro bate-papo. Não é o foco do assunto de hoje. Agora, na outra parte da nossa fase 3 lá, a gente fala sobre cocriação. Então, para eu cocriar, um dos assuntos que eu abordo lá é aqui, ó, é a congruência. É um dos temas que eu abordo. Porque eu tenho que ter um alinhamento. Gente, é isso aqui, ó, presta bem atenção aqui na tela. É um alinhamento, ó, entre o meu pensar, entre o meu mental e um alinhamento entre o que eu estou sentindo. O que acontece na maioria dos casos? Uma incongruência. Eu penso de um jeito e eu sinto de outro. Isso é o que mais acontece, é a incongruência. Cada parte minha tá indo para um lado. A cabeça tá indo para um lado e o coração tá indo para o outro. Aí nesse impasse não se muda nada. Porque o impasse é um problema, né? Aí você fala assim, eu queria fazer isso, mas meu coração
Sabe? Tá aquela coisa, como se fosse uma briga, né? Entre o pensar e entre o sentir. Então aqui a gente tem uma questão que o passo 3 aqui, ele combina o pensar com o sentir. Então, congruência é a palavra-chave. Agora, para eu ter congruência, acompanha comigo aqui o pensamento. Para eu ter congruência, eu preciso saber o que eu quero. Pensar, mental. Para eu ter congruência entre o meu pensar e o meu sentir, eu preciso reconhecer o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo o quê diante disso? Eu tenho que reconhecer o que eu sinto diante da questão. Senão, não há como você fazer congruência. Você pode, às vezes, mascarar. Às vezes, dar um nome. Não, eu tô sentindo alegria, uma gratidão, meu Deus. Né? Talvez você vai começar a entrar no viés de ilusão. Mascarando a resposta real. Isso é um problema. Então, a gente tem que reconhecer o que eu tô sentindo. Realmente, de verdade. Dá nome pra isso. E o que eu vejo? A maioria das pessoas estão sentindo o quê? Estão sentindo ansiedade, estão sentindo culpa, e aí chama a culpa de estresse. As pessoas dão nomes que elas nem estão percebendo o que é. As pessoas sentem, às vezes, vergonha e fala que não é vergonha, fala que é raiva. A pessoa sente lá a culpa e ela fala que não, que é orgulho. Então a pessoa mistura as coisas, ela nem sabe o que sente. Se eu não sei o que eu sinto, como é que eu posso ser congruente? Não dá? Simplesmente é uma ilusão daquelas bem cabeludas. Não dá. Então aqui eu tô trazendo pra vocês entenderem sobre o aspecto 3, que é a combinação do pensar e do sentir. É a congruência. E eu termino dizendo que a última etapa, né? Tô buscando e a minha busca é igual a mudar. A minha última etapa, ela desemboca na mudança de postura. Eu mudo o meu comportamento. Eu mudo a minha postura até de corpo. Eu mudo a postura, de vestimentas. Eu mudo a postura do tom de voz. Eu mudo a postura visual. Eu mudo a postura no jeito de olhar. No jeito de ouvir. Eu mudo a postura no jeito de me relacionar. Eu mudo a postura no jeito de declarar. Isso é meu. Eu vou fazer acontecer. Vai dar certo. Vai funcionar. É uma mudança de postura. Isso é postura. Essa postura é dizer, naquele lugar que só dá briga, confusão e bagunça, eu não vou mais. Naqueles grupos que eu faço parte, que nada agrega, que é só zoação o dia inteiro, eu vou sair fora. Isso é mudança de comportamento. Então, veja, a mudança tá lá na frente. Ela não tá no início, ela tá mais na frente. Porque antes eu tenho que pensar, o que eu quero? E aí, olhando pro sentido, pro sentir, o que eu tô sentindo diante do que eu tô querendo? E aí, no terceiro movimento, eu vou alinhar, eu vou combinar os dois, eu vou casar os dois dentro de mim. E nesse casamento perfeito, aí sim eu começo a expressar. Eu vou mostrar pro mundo e também mostrar pra mim essa nova postura. E essa postura, ela é resultado de quê? Da congruência do passo 3, que é a união, é o casamento. Quando eu faço o casamento do pensar e sentir, aí eu consigo agir e eu ajo do jeito certo. Eu vou agir e não volto atrás. Eu vou mudar e mudar de verdade. E é isso que eu ensino. É aqui que eu entro. Por quê? Porque eu não acredito naquelas mudanças que você muda hoje e daqui a 3 meses volta pra trás de novo. Não é por esse caminho. Eu sempre falo, quem tá me acompanhando há mais tempo que sabe, que eu falo sempre sobre a questão de co-criar, de reprogramar de modo sustentado. Eu não quero ter isso durante um mês, eu quero ter isso pro resto do ano. Eu quero ter isso todos os meses. Eu não quero mudar só nessa relação nova. Não, eu quero mudar definitivamente para essa relação nova. Eu não quero poder andar bonitinha com acessórios, né? Aqui com brincos, colares, anéis bonitos, só hoje. Não, eu quero andar sempre desse jeito, em qualquer lugar que eu for. Isso é uma verdadeira reprogramação. Isso é um verdadeiro movimento de cocriação. Você determinar e bancar aquilo. Então não é mudar um pouquinho, é mudar de verdade. E é sobre isso que a gente está aqui pensando, construindo a cada semana e começando a trazer isso para a vida real prática. Porque eu penso que o jogo tá na vida real prática, fora das câmeras, né? Fora aqui da nossa tela de conversa. Tá na vida real de você olhar para sua casa e falar, tá na hora mesmo de mover aqui e manter essa mudança, bancar essa mudança, não é?
Por isso que no início desse bate-papo, eu falei com vocês que eu comecei falando assim nesse bate-papo. A mudança, ela é pra quem? E a resposta óbvia é pra todo mundo. E eu falei, eu abro um parêntese. Nem todo mundo quer mudar. Porque de fato é isso. Nem todo mundo quer viver a mudança. Nem todo mundo quer parar pra pensar. Tem gente que tá tão viciado no corre, que não para pra pensar. Aí ela vem pra um bate-papo comigo, eu falo, pensa. Aí ela fala, vou assistir outra live. Aí eu falo, pensa. Aí ela sai daqui e vai pra fazer outra coisa. Aí eu falo, pensa. Ela fala, depois eu penso. Tem gente que faz isso aqui. E aí quer mudar. Ela não quer mudar, ela tá mentindo que ela quer mudar. Então a mudança, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo tá disposto a enxergar e a pensar, a sentir e a se movimentar nessa nova construção desse novo eu, né? Porque isso dá trabalho, gente. Inclusive, tá nos meus planos fazer um bate-papo depois com vocês sobre os trabalhos que a mudança traz pra gente. Dá trabalho o tempo todo. A gente não vai ficar ali, de boa, ali encostadinho na cadeira, lá, não. Fica não. É trabalho, atrás de trabalho, atrás de trabalho, atrás de trabalho. O trem não para, não. Mas, o que eu posso dizer? É muito melhor quando você tá lá num processo evoluindo, né? Vendo que antes você fazia e falava de um jeito, mas que agora é diferente. De que antes você era pequeno, mesquinho, limitado, mas que agora tá diferente. De que antes você era fofoqueiro, interesseiro, falado da vida dos outros, invejoso, invejosa, mas agora você larga cada um sua vida aí, boas, é isso aí, né? Então, o mais gostoso é você conseguir compreender numa etapa que você fala, não, antes eu ia fazer assim, assim, assado, mas hoje eu faço diferente. Eu acho que isso é um dos grandes prêmios, né? Pra quando a gente tá de fato empenhado em mudar. Isso é muito maravilhoso, né? Ó, eu tô vendo aqui a Rejane comentar. Que bom te ver aqui, Rejane, bonitona. A Rejane comentando assim, ó. Estou nessa fase. Enxerguei muita coisa e estou nessa fase de reprogramação. Você é a prova viva dessa etapa, né, Rê? Da reprogramação. Então, olha, lá na fase 3 da escola, você vai amar quando chegar na fase 3, porque ela vai falar exatamente disso. A fase 3, ela é mais longa e ela abre falando sobre reprogramação. E aí, terminamos de falar de reprogramação, tem dossiê, tem exercício, tem lá um dossiê cheio de crença para você poder enxergar as crenças. Tem um outro lá que conta as histórias das crenças. Tem assim, a fase 3 ela é maravilhosa, viu, gente? Não é porque eu fiz, mas sendo eu que fiz, eu tenho que falar que ela tá maravilhosa, a fase 3. Então, na fase 3 tem essa construção. E no meio, encerrei o tema todo da reprogramação, falei tudo, dei todos os exercícios, fizemos prática, teve meditação, teve exercício de tudo no jeito, encerrei todo o assunto de reprogramação. Aí da fase 3 dali pra frente, a gente vira o assunto todo pra cocriação. E é outra etapa maravilhosa, né? Porque aí você vai começar a jogar um outro jogo. E então você tá entrando nessa fase mesmo, da reprogramação, né, bonita? E a Rê comenta mais assim, ó. A mudança tem que ser cada dia. E cada dia que eu avançar um degrau, eu comemoro no final da tarde com muita oração e gratidão. Olha que lindo! Então, o que a gente pode dizer diante da mensagem da Rê? A gente pode dizer que a Rê já está no estágio imparável. Que a Rê está vivendo a experiência da verdadeira mudança. Que a Rê, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, vai ser uma nova e poderosa mulher. Aí você que me ouve pode pensar assim, mentora, mas falar isso não é encher a bola da Rê? Eu vou dizer não. É simplesmente constatar o que ela tá fazendo. É constatar. Então tem que ser prática na história. Ela tá falando, eu tô mudando. A mudança é cada dia. Tô entendendo sobre isso. E no final do dia, quando eu reconheço, eu comemoro. Pronto. Ela tá com a fórmula na mão dela. Então ela tem que continuar. Qual que é o desafio da Rê? Continuar o movimento de mudança. Essa é a tarefa da vida da Rê agora na vida, né? Essa é a única ação que ela tem que fazer. Continuar repetindo. E aí eu não tenho dúvida de que daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, vai ser uma outra mulher. Uma mulher, assim, muito maior, muito melhor. Ó, mais cheia de dinheiro, hein, Rê, no bolso, né? Com uma família ainda mais estruturada, conquistando os seus sonhos, seus desejos. É isso que vai acontecer.
Ela vai sair de onde ela mora, inclusive, para uma outra realidade de casa, uma outra realidade. Então, assim, é só continuar o fluxo, entendem? Então, a gente não pode se preocupar em correr, porque correr é ego. Não precisa preocupar em querer fazer tudo para agora, né? Aí eu tenho que mudar agora, é correr né, hoje, comprar todos os cursos hoje. Não é esse jogo, porque aí a gente tem o jogo aí do controle, não é esse jogo. Também não precisa ter aquela coisa de, vou assistir um videozinho aqui, o outro amanhã, um outro depois. O conteúdo gratuito, ele ajuda, mas ele não resolve. Eu vou repetir. O conteúdo gratuito, ele ajuda, mas ele não resolve. Aí você me pergunta, mas mentora, por que não resolve? Porque no conteúdo gratuito que eu compartilho e que todos os colegas online e também presenciais compartilham, são conteúdos que eles são, etapas, são trechos de algo maior. Então, no gratuito não tem ali o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. No gratuito, não é liberado para você os tipos de decretos para cada atividade, os tipos de exercícios para reconhecer certas crenças, reconhecer certos comportamentos seus, não tem. Então, aonde está isso? Dentro dos cursos, dentro das imersões. Onde está isso? Dentro das escolas, dentro dos métodos. Então, se você está entendendo, quero mudar, você tem que entender, tem que ter mais. Eu quero mudar, eu quero crescer. Então, você tem que entender, vai ter que tirar dinheiro do bolso. Eu quero mudar, você tem que entender, você vai ter que seguir aquilo que é recomendado. Eu quero mudar, você tem que entender, você tem que fazer. Ir pra prática, pra vida real aqui, fora da câmera. Ir pra prática. Você pode falar, eu quero mudar. Você tem que entender. Se travar, quem é que vai te ajudar? A pessoa que você está comprando o curso lá, ela vai se dispor a te ajudar? Ela vai te mandar mensagem? Ela vai olhar pra sua questão e te ajudar a resolver? Então você tem que começar a alargar a sua mente. Pra entender que a mudança nos exige passos. Ela pede pra gente passos. Ela pede pra gente etapas. E uma etapa é reconhecer, a outra é agir. Eu tenho que reconhecer e eu tenho que agir. Sem isso, é só ilusão, né? E eu termino dizendo aqui pra vocês o seguinte, que dentro da nossa escola dos buscadores, tudo que eu falei aqui tá lá dentro, detalhadamente. Quando eu falei pra vocês que o passo 1 da mudança é mental, né? É lá nos âmbitos do pensamento, do pensar. Quando eu falei isso, lá na fase 1 da nossa escola, fase 1, é exatamente sobre mente consciente. É sobre o pensar que a gente trabalha na fase 1. Morgana, e o sentir? Aonde está o assunto do sentir lá na sua escola? O sentir está na fase 5. Fase 5 é onde vai estar o sentir. Por que o sentir está na fase 5 e não na fase 2? Porque a 2 a gente fala de subconsciente. A gente fala de crenças na fase 2. A gente identifica, a gente bate o olho e vê, não, eu tô com isso aí. Eu tô com essa coisa aí comigo também. Na fase 2 a gente fala disso. Na 3, a gente fala de reprogramar e cocriar. Na 4, a gente fala de bioquímica, neurociência, alquimia. E aí lá na fase 5 é que a gente mergulha no sentimento, nas emoções, nas frequências e nas vibrações. Por quê? Porque todo sentimento, toda emoção tem uma frequência. Então, quando eu tô vibrando na culpa, eu quero mais dinheiro, mas eu sinto que não mereço. Por que eu sinto que não mereço? Porque lá atrás, eu vi alguém na minha casa ganhando dinheiro e desmanchando tudo. Abandonando, indo embora. Então, eu sinto culpa por pensar em dinheiro. Opa! Peguei aí um sentimento. Sentimento lá de baixo, é o mais baixo de todos. É o mais baixo de todos. Com culpa, não se cocria. Com culpa, não muda a crença. Você tem que aprender isso. Onde você aprende isso? Lá na nossa escola? Na fase 5. É lá na fase 5 que eu falo disso. E aí tem uma coisa legal, que eu vou... A vantagem da gente construir método, gente, é isso, né? Tem uma coisa legal, porque quando você vai fazer, você faz a fase 1, pensamento. Fase 2, subconsciente e crenças. Fase 3, reprogramação e cocriação. Fase 4, bioquímica e alquimia. Fase 5, sentimento.
Tem uma coisa legal a gente fazer o método, é porque da fase 3, eu dou permissão para os meus alunos irem lá na fase 5, se eles quiserem estudar a fase 5 primeiro. Passar a 5 na frente da 4, pode. Por quê? Porque na fase 3 a gente fala de reprogramação, a gente fala de cocriação. Então combina com o estudo da fase 3, fazer a fase 5. Então eles podem fazer a fase 5 sim, eu deixo. Eu falo, ó, isso aqui é um método. Tem que ser a fase 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5, depois a 6, e assim vai. Mas, se você quiser ir lá na 5, pode ir. Eu deixo. Por que eu deixo? Porque ele tá relacionado. Tem a ver, né? E aí eu construo todo um raciocínio, todo um entendimento sobre o sentir. É uma fase maravilhosa. E é claro que eu sou suspeita pra falar, né? Mas eu quero aqui terminar o nosso encontro de hoje, deixando pra você aqui 2 recomendações. A primeira é, quem assistiu esse bate-papo, pensa. A primeira mudança começa no pensar, no meu mental. O que é que eu quero? O que é que eu tô buscando? Pensa. Segundo, dessa mesma sugestão 1 aqui, ó. Sugestão 1, 1.1, pensa. 1.2, reconheça o que você sente. 1.3, combina o seu pensar com o seu sentir. Faz uma congruência, casa os dois dentro do seu coração. Casa os dois dentro do coração. E o próximo, Morgana? Aí você age. Aí você movimenta. Aí você põe pra fora. Aí você olha como é que vai ser o movimento, a atitude. Entendeu? Então essa aqui é a minha sugestão pra você. Primeira sugestão. E a segunda sugestão hoje aqui é, pra quem tá aqui ouvindo, pra quem tá acompanhando, pra quem tá assistindo pensando, eu quero mesmo mudar. Eu quero de verdade outra vida. Eu quero de fato mudar isso e aquilo. Você pode marcar o que você quiser pra mudar. Eu quero falar pra você. Eu quero convidar você a acessar a nossa escola. E aqui eu não estou aqui incentivando, induzindo você a estar comigo. Não é isso não, gente. É porque o que eu tratei aqui tá lá dentro. Tá lá dentro. Com exercício, com manual, com mentalização, com visualização, com limpezas. A gente faz várias limpezas lá dentro. A gente tem dentro da escola protocolos, a gente tem dossiês, a gente tem histórias. Nossa, tem muita coisa boa. Tem bibliografia selecionada, tem muita coisa boa. Então o conteúdo ele vai te empurrando pra você aprender, né? Ele vai te empurrando pra você compreender a sua vida, compreender o porquê que você vive como vive hoje. Ele vai te empurrando para que você vá abrindo os seus olhos. Para que você vá olhando para a sua realidade, entendendo. Ah, eu posso mudar isso e aquilo também. Olha que interessante. Então, tudo isso está dentro da nossa escola. Então, eu vou deixar um convite para você aqui. Clica aqui no link, ó. O Márcio colocou aqui no chat pra gente, né? Aqui na gravação ao vivo. Olha o chat aí. Acesse o nosso site. www.morganacarvalho.com. É o nosso site principal. Nesse site, você vai entrar no site, desce um pouquinho, aí lá vai ter Escola dos Buscadores. Lê lá para você ver e escolhe o seu plano de estudos. Você quer estudar plano mensal? Escolha o plano mensal. É ele que cabe no seu bolso? É ele que combina com o seu orçamento? Estuda o plano mensal. Se você quer comprar e estudar o plano anual, vai lá e seleciona o plano anual, paga lá direitinho. Começa hoje, começa agora. Então a nossa escola está à sua disposição para você sair do lugar, tá bom? E aí tem um detalhe importante que eu preciso falar. Na nossa escola tem o meu suporte pessoal. Não é equipe, não, é a Morgana para o momento da agenda dela, para responder os alunos. Eu, Morgana. E aí eu respondo. Se a pessoa tiver dúvida ainda, aí eu esclareço para ela mais um pouco. Mas se a dúvida dela eu entender que é mais profunda, aí eu chamo ela pra uma conversa. Aí é eu e ela. É eu e ela que eu vou tratar a questão dela, entendeu? Então tem essa questão também da nossa escola, né? Porque o suporte é todo comigo. Aí você pode pensar, mas mentora, você dá conta? Estou cocriando essa realidade. Essa realidade aonde eu dou conta. É para isso que eu estou trabalhando e aqui guiando vocês todos, né? Dito isso então, meus queridos, eu vou terminar o nosso assunto de hoje dizendo que isso aqui é muito profundo, que isso aqui dá pano pra manga e que você tá percebendo, né? Que aqui a gente pode, de fato, transformar a nossa realidade.
Eu quero então deixar o convite aí para quem tá acessando isso tudo aqui, a seguir os passos que eu falei, né? Passo 1, pensar. Passo 2, sentir. Passo 3, casar os dois, o pensar e o sentir no coração. E o passo 4, agir. E a última sugestão é você entrar para a escola, para quem ainda não é um dos nossos buscadores lá de dentro, né? Os buscadores internos da nossa jornada dos buscadores, tá bom? Dito isso, então, ó, um beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês. Eu lembro vocês que ninguém que tá aqui, caminha mais sozinho. Ó, não. Todos nós estamos caminhando numa nova trilha. Numa trilha de progresso, numa trilha de crescimento, numa trilha de reconhecimento. E você pode contar comigo, né? Uma amiga, uma mentora, para te incentivar. Vai! Você dá conta? Vai! Mas também para te provocar a pensar de uma certa maneira e, com isso, construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê, então, na próxima semana para mais um bate-papo da mente. Até lá!